presidente da Bureau of Corporative Intelligence do Brasil, a BCI. Ele atuou na Polícia Civil do Estado de São Paulo como delegado por 35 anos, preside hoje a BCI do Brasil, uma agência privada de inteligência. É graduado em Ciências Biológicas e Direito, cursou Escola de Inteligência da ABIN e Políticas Estratégicas na USP e na Escola Superior de Guerra, e possui cursos de inteligência no Reino Unido, na França, Israel e Portugal. É também professor de Direito Processual Penal. Clóvis, seja muito bem-vindo aqui a este nosso bate-papo. É um prazer recebê-lo para a gente discutir essa relação que passa também, sem dúvida nenhuma, pela questão da segurança e que envolve a tecnologia e a construção de ambientes, de cidades que abracem mais os cidadãos e que, por mais tecnológicas que sejam, sejam humanas antes de qualquer coisa. Pegando um gancho nessa fala do Ricardo. Clóvis, obrigado. Queremos ouvi-lo. 10 minutinhos também. Vou botar o cronômetro aqui, aí eu te aviso. Ok. Se estiver faltando uns 2 minutinhos para você poder se arrumar também. Tá ótimo. Assim. Muito obrigado, Carlos. Na sua pessoa, que eu quero cumprimentar todos os demais mediadores. Da mesma forma, quero cumprimentar todos os debatedores e, em especial, parabenizar o nosso presidente da Associação Paulista Viva, Lívio Giosa, por essa iniciativa fundamental para a nossa cidade, fundamental para o quadrilátero da Paulista. E, obviamente, eu não poderia deixar de agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo neste momento, prestigiando esse congresso fundamental para a nossa vida de paulistano aqui, né? Mas, enfim, o tema escolhido para este congresso não poderia ser mais feliz. A urbanidade tem que ser discutida a todo instante. Já foi muito bem lembrado pelo nosso primeiro palestrante da data de hoje, sobre a migração, o nosso primeiro mediador na data de hoje, sobre a migração para o ambiente urbano, não é? O brasileiro, em mais de 90%, hoje habita o ambiente urbano. Isso traz uma responsabilidade imensa, não só para a administração pública, mas para todos nós que nos envolvemos de alguma sorte com esse tipo de atendimento à urbanidade. Mas, logicamente, hoje em dia não se pode mais falar sobre urbanidade sem levar em consideração a tecnologia. Por isso eu repito, foi muito feliz a escolha deste tema. A tecnologia influencia em tudo, nós vivemos num mundo digital, nós estamos convivendo uns com os outros, como agora, por exemplo, no ambiente digital, né? E, naturalmente, que isso preocupa de alguma sorte, porque nós temos alguns números, que são números apurados por países do primeiro mundo, dentre eles a Alemanha e a Inglaterra, que revelam uma questão preocupante, né? Nós temos hoje, só no primeiro semestre do ano de 2021, 6 trilhões de dólares de perdas em razão do cyberataque, o conhecido ataque cibernético, que é levado a efeito por hackers, por crackers, e esses números naturalmente nos assustam. E aqui no Brasil, que lamentavelmente é o 5º país do mundo mais assediado por ataques cibernéticos, nós temos só no primeiro semestre do ano de 2021 mais de 9 milhões de registros de ataques dessa natureza. Então, quando a gente fala no ambiente da nossa querida Avenida Paulista, mas estende isso a praticamente N empresas aqui do nosso Brasil e também do mundo, nós vamos constatando a existência do e-commerce, né, cada vez mais forte. Esse e-commerce ele tem se randomizado em todas as áreas, em especial no ambiente do varejo. Nós temos mega empresas instaladas no mundo todo que atuam diretamente com a questão do e-commerce. Uma das maiores empresas do mundo é uma empresa que tem foco no e-commerce, a demonstrar que o e-commerce veio para manter-se, há de continuar e crescendo a cada dia, não é? O próprio Ricardo Trentin, meu antecessor, que fez uma palestra brilhante, revelou que o e-commerce é de absoluta importância para a economia. E o e-commerce, assim como todas as outras áreas que estão atuando no ambiente digital,
tem sofrido com o cyberataque. Foi em razão disso, inclusive, que o Brasil, no ano de 2018, copiando, pode-se assim dizer, né, uma prática muito comum na Europa, veio regulamentar a questão da proteção dos dados. Hoje nós temos no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, a chamada LGPD, que, promulgada em 2018, passou a vigorar em 2020, obedecida a vacatio legis. Ocorre que, durante um período, essa legislação, muito embora já devidamente promulgada e valendo para todos os efeitos, a partir do 1º de agosto próximo passado, agora, deste ano de 2021, tomou pleno vigor, né? E o que seria tomar pleno vigor? Essa lei agora estabelece que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá fiscalizar as empresas que atuam no ambiente digital e que mantêm consigo um banco de dados de pessoas físicas, né? Ora, o e-commerce, invariavelmente, ou da sua quase que infinita maioria, comercializa com pessoas físicas, não é isso? Então, obviamente, as empresas que mantêm esse tipo de conduta comercial vão precisar obedecer à nova lei, vão estar compliance com a nova lei, sob pena de fiscalizadas poderem ser punidas com uma advertência ou até mesmo com uma multa que pode chegar a 50 milhões de reais, né? É óbvio que, em alguns casos, o processo de fiscalização vai buscar educar, né, trazer a cultura da proteção de dados para as empresas infratoras. Mas, no segundo momento, a depender, inclusive, também até do tipo de vazamento, da quantidade de dados que foram extravasados, né, e também da responsabilidade da empresa, a multa, como eu disse, pode ir de 2% do faturamento daquela empresa infratora até 50 milhões. Sem prejuízo, inclusive, de medidas de ordem criminal. Hoje nós temos a Lei 8.137, que cuida de crimes de relação de consumo, e também o nosso Código de Defesa do Consumidor, que poderá remeter a uma norma incriminadora na empresa infratora, né? Naturalmente que nós estamos aqui falando de uma questão moderna e, portanto, ainda não existe nenhum julgado que possa referir qual será o caminho no ambiente criminal. Mas o que a gente pode estabelecer aqui, Carlos, e pessoas que nos ouvem, é que nós temos hoje uma quantidade de registros, não só na Polícia Civil de São Paulo, mas em todo o país, uma quantidade infinita de registros de ocorrências que dizem respeito ao furto qualificado de dados do ambiente digital, né? As fraudes no ambiente digital estão crescendo absurdamente. Exemplo, há tempos atrás, nós tínhamos uma preocupação no ambiente bancário muito grande com os roubos a agências, né? Também o roubo a carros fortes e tal. Não que isso tenha desaparecido. Lamentavelmente, nós temos visto aí na mídia o chamado novo cangaço, né, que é uma prática criminosa realizada por bandos que vão até cidades, explodem caixas eletrônicos, invadem agências bancárias e levam dinheiro em espécie. Mas até por conta do Pix, por exemplo, nós estamos vendo a diminuição cada vez maior da prática de utilização de papel moeda para pagamentos, para uso em geral. Então, o que tem acontecido no ambiente bancário? O aumento da preocupação com as fraudes digitais, né? Isso não está só no ambiente bancário, nós temos visto em todos os outros ambientes digitais ataques de toda a natureza. No ambiente de Bitcoin, que é um ambiente muito moderno, mas que deve progredir, há países agora da América Central que já adotaram o Bitcoin como a moeda oficial do país.
a ensejar dizer que isso pode acontecer em outros tantos, e se não em todos os países do mundo, mas o fato é que nesse ambiente de comercialização de Bitcoin existem inúmeros ataques de ordem cibernética. Né? 9 minutos. Obrigado. No ambiente do e-commerce, a mesmíssima coisa. Há grandes empresas e que fazem, inclusive, grandes investimentos na proteção dos dados das pessoas físicas, o que, entretanto, não tem sido suficiente. Portanto, o que é importante observar neste momento? Que a Lei Geral de Proteção de Dados não veio apenas para punir ou para multar. Ela veio também para trazer a cultura de proteção de dados das pessoas físicas. Quem deve estar compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados? Todas as empresas, todos os CNPJs, inclusive, dando um exemplo mais simples, uma pizzaria delivery, uma loja de alimentos delivery, ela precisa estar compliance, porque ela tem um banco de dados de pessoas físicas, né? Grandes companhias, o varejo, todos aqueles que, inclusive, pela mídia já foi estabelecido, que foram atacados, vão precisar estar compliance com essa nova lei. E, além disso, obviamente, o consumidor, a pessoa que dá os seus dados às empresas, que dá os seus dados às CNPJs, que dá os seus dados na portaria do prédio, que permite ser fotografado na portaria de um prédio comercial para poder adentrar ao edifício, vão ter os seus direitos garantidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Naturalmente, também dizer que não é só a fiscalização governamental que vai buscar saber se a empresa está compliance ou não, mas aquele que se sentir lesado por conta de ter os seus dados furtados do banco de dados de alguma empresa que os mantinha, poderá exigir indenização. Né? Então, Carlos, naturalmente, por conta do tempo que é um pouco exíguo, nós não vamos descer a muitos detalhes aqui, mas a mensagem que a gente gostaria de trazer é o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é benéfica para o Brasil, em que pese todas as dificuldades para que a gente possa chegar ao ambiente de correção na obediência dessa legislação. E veja só, vou dar só um paralelo rápido aqui. Nós tínhamos lá no passado o lançamento do Código de Defesa do Consumidor. Havia uma grita geral de que isso daí não ia funcionar, que o Código de Defesa do Consumidor não ia pegar, que era impossível ficar adequado àquela lei. E, entretanto, hoje nós sabemos que existem, inclusive, delegacias especializadas. A Polícia Civil de São Paulo tem um departamento de polícia especializado nesse tipo de questão, que é o direito do consumidor. Da mesma forma, a Polícia Civil de São Paulo já fez um grande investimento. Hoje existe no DEIC, um dos melhores departamentos de polícia judiciária do Brasil, se não do mundo. Existe lá também a Delegacia de Crimes Cibernéticos. Então, isso quer dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados veio colaborar de uma maneira absoluta na proteção daquele que tem os seus dados guardados em algum lugar, seus dados digitais guardados em algum lugar. Por último, não é só o dado digital, também o dado físico. A infraestrutura da empresa vai precisar preservar os dados físicos. Aquelas empresas que ainda usam fichas onomásticas, papéis em cima das mesas, com dados de pessoas e funcionários, vão ter que se adequar. Né? Eu dou um exemplo rápido. Nós temos aqui numa cidade do estado de São Paulo, a cidade de Sorocaba, um polo tecnológico presidido lá pelo Nelson Candelara e na gestão do atual prefeito lá, que é o Rodrigo Manga. Eles estabeleceram nesse polo tecnológico uma prática de LGPD, uma prática de proteção e compliance da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso vai se expandir pelo Brasil todo. E a última fala é no sentido de agradecer a você, agradecer ao Lívio mais uma vez. Muito obrigado a todos que puderam despender seu tempo para nos assistir. Muito obrigado. Eu que agradeço, Clóvis, e concordo contigo. A Lei Geral de Proteção de Dados é um dos instrumentos mais importantes à disposição dos cidadãos hoje em dia, especialmente na construção de uma sociedade mais digital, que envolve também cidades inteligentes, cidades conectadas, para aquilo que o Ricardo trouxe
para a gente como mudança no ecossistema passa essencialmente pela transação de dados, né? Pelo melhor entendimento dos dados para oferecer uma melhor experiência para os consumidores, para as pessoas em diferentes frentes. E a Lei Geral de Proteção de Dados é um instrumento que garante que essa relação aconteça de maneira transparente, de maneira segura. Clóvis, pensando nessa história aí de um mergulho mais profundo nesse entendimento sobre as pessoas, a gente está falando essencialmente sobre entender as pessoas por meio dos dados. E, portanto, nessa conversão que o Roberto, que o Ricardo fala, nessa transformação do varejo, nessa nova composição desses centros de consumo, a relação com o consumidor ela vai se dar essencialmente por meio dessa análise, dessa coleta, de um entendimento profundo sobre esses dados. E aí surge um ponto que você enfatizou bastante na tua fala, que é esse da transparência e do respeito a um novo momento do marco regulatório brasileiro com a Lei Geral de Proteção de Dados. E avanços que serão vários como complementos à Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que você vê o estado de maturidade, não é, do Brasil, dos nossos grandes centros, e aí vamos usar São Paulo aqui, porque é a nossa casa, porque estamos aqui falando sobre isso, dentro desse universo, dessa transformação em direção a mais respeito com os dados dos cidadãos, maior transparência nessa relação e mais segurança. Qual é a nossa maturidade? Queria que você rapidamente comentasse sobre isso. Nós estamos ainda aquém da maturidade necessária para tratamento desses dados, né? Então, existem questões tais como, por exemplo, raça, cor, e até mesmo credos religiosos, preferências políticas, assim por diante, que estão sendo protegidos pela nova lei como sendo dados que não devem ser solicitados sequer. Em se falando, inclusive, até mesmo na contratação de funcionários por empresas, né? Então, hoje, nós temos uma solicitação de trabalho a ser preenchida por um funcionário que não pode conter esse tipo de indagação. Da mesmíssima forma, as empresas, de um modo geral, o comércio em geral, não poderá solicitar esse tipo de dado de pessoas físicas, e o tratamento que é feito desses dados ainda é imaturo. Mas o que nos preocupa mais, Carlos, é justamente o ataque feito por pessoas que não são corretas, né, por bandidos que se apropriam dos dados das pessoas físicas e depois criam lá contas em banco, cartões de crédito, assim por diante, e causam prejuízos tremendos. Além do sequestro de dados de pessoas físicas de algumas empresas, que depois a essas empresas vítimas, são solicitados resgates. Mas, para ser bem objetivo em relação à sua pergunta, nós ainda somos um pouquinho imaturos, nós brasileiros ainda somos um pouquinho imaturos, mesmo nos grandes centros comerciais. Isso é uma questão cultural, nós precisamos ainda ampliar a discussão na sociedade organizada sobre a questão dos dados das pessoas físicas e temos enxergado, entretanto, congressos como esse, o seu trabalho também na imprensa, que são muito valiosos para alcançarmos esse nível de cultura, e não só vocês, né, que aqui representam a associação, você, um jornalista importante, mas todos os nossos colegas aqui que hoje debatem o assunto são formadores de opinião. Então, eu creio que essa maturidade ela vai crescer em progressão geométrica e, em breve, o Brasil vai estar preparado para o tratamento desses dados. Perfeito. Clóvis, obrigado.